O título dessa mensagem, meus amados irmãos, é o julgamento do justo juiz. O julgamento do justo juiz. Queridos, Jesus já esteve com seus discípulos no jardim do Getsêmani. Judas já havia traído a Jesus e Jesus agora é levado às autoridades competentes, se é que nós podemos assim dizer, mas Jesus é levado às autoridades da época para que ele fosse julgado. De maneira que no versículo 12 diz que então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Manietaram seria prenderam ou amarraram, certo? E amarraram a Jesus e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. E aí, versículo 14: ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Então agora, meus amados irmãos, Jesus é levado à presença de um dos sacerdotes e posteriormente ele será levado à presença do outro sumo sacerdote. Eu já comentei com vocês que só o fato de haver dois sumos sacerdotes já é uma prova de que havia algo errado, uma vez que, de acordo com o que está prescrito na Bíblia, deveria haver apenas sempre um sumo sacerdote. Mas como os judeus da época já haviam corrompido aquilo que estava escrito na palavra de Deus, eles estavam agindo, trabalhando da forma que melhor convinha, da forma que eles melhor lucrassem com todas aquelas situações. E a questão é a seguinte, meus amados irmãos, versículo 19: e o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então Jesus ele é levado à presença do sumo sacerdote, e o livro de João ele nos apresenta que o interrogatório, aquela audiência, começou embasada em duas grandes premissas. Ou seja, eles queriam saber o que Jesus tinha para dizer acerca dos seus discípulos, e eles também queriam saber o que Jesus tinha a dizer acerca de sua doutrina, ou seja, acerca dos seus ensinamentos. E no versículo 20 diz assim: Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. O julgamento ele começa de uma maneira muito informal. Eles levam Jesus à presença de um dos sumos sacerdotes. Ele faz essa pergunta, e vocês prestem atenção que eles fizeram a pergunta acerca dos discípulos de Jesus e acerca da doutrina de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Só que quando Jesus responde, Jesus nada diz acerca dos discípulos, mas Jesus ele já vai direto a falar acerca de seus ensinamentos, da sua doutrina. Qual é a provável explicação? É bem provável que tenha acontecido é o seguinte: o sumo sacerdote ele quer matar a Jesus. Eles já fizeram um plano de tirar a vida de Jesus. E o que eles precisam, na verdade? Eles precisam de algo que o incrimine. Eles precisam de alguma prova que seja apresentada para que Jesus seja preso. Mas na verdade eles não têm nenhuma prova. Então o que eles fazem? Eles levam Jesus à presença de um dos sumos sacerdotes, e esse sumo sacerdote então interroga Jesus na tentativa de extrair alguma coisa para que ele possa apresentar aos superiores romanos. Por quê? Porque na verdade eles nada têm de concreto acerca de Jesus. Eles prenderam a Jesus, por quê? Porque eles querem matar a Jesus, mas eles sabem que para eles matarem a Jesus, eles precisam de algo que incrimine a Jesus. Eles precisam de uma falha, eles precisam de um erro, eles precisam de um deslize, eles precisam de algo que comprometa a vida de Jesus, alguma fala de Jesus, algum comportamento de Jesus. E por mais que eles tenham estudado o caso, eles, até o momento, eles não têm nada em suas mãos. Ou seja, eles têm um preso, mas eles não sabem de que maneira eles irão matar esse preso. Então, na verdade, o sumo sacerdote agora está tentando encontrar
encontrar alguma coisa que incrimine a Jesus, e ele pergunta: e os seus discípulos? Ou seja, ele queria que Jesus dissesse que de repente os seus discípulos estivessem armados, que seus discípulos estivessem preparando uma insurreição, que os seus discípulos fossem atacar de repente os soldados romanos, que os discípulos fossem lutar contra a instalação de Roma que dominava sobre os judeus da época. E na verdade Jesus nada respondeu. Por quê? Porque os discípulos de Jesus em momento nenhum estão armados. E Jesus, meus amados irmãos, no momento em que ele foi preso, ele deixou bem claro a Pedro. Lembra que nós vimos isso aqui na última mensagem de domingo? Quando Pedro desembanhou a sua espada, ou tirou aquela adaga, e ele arrancou a orelha de Malco, Jesus ele disse: não, Pedro, não é para você fazer isso, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você faz uso da espada, a espada será usada contra você. E a Bíblia diz que Jesus restaura a orelha daquele soldado, de maneira que Jesus ele deixa bem claro que Jesus não vai lutar com as armas desse mundo. Mas aquele sumo sacerdote tinha a expectativa, ou queria de alguma maneira encontrar algo que incriminasse a Jesus, principalmente se ele encontrasse algo que fosse contra as regras romanas ou a forma de administração dos romanos, para que os romanos então condenassem e matassem a Jesus mais facilmente. Mas Jesus simplesmente ignora. Jesus nada fala acerca de seus discípulos. E no momento em que Jesus nada fala acerca dos discípulos, Jesus mais uma vez protege os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus não cria nenhuma situação, Jesus não apresenta nenhum dado, até porque na verdade nada disso existia, mas Jesus não fala nada. Por quê? Porque sempre foi e sempre será uma das características de Jesus, o nosso verdadeiro sumo pastor, proteger as suas ovelhas. E mais uma vez Jesus ignora aquela pergunta acerca dos discípulos, e ele vai responder aquilo que convém, aquilo que ele quer falar. E ele diz o seguinte: eu falei abertamente. Como é que você quer perguntar acerca dos meus ensinamentos, quando na verdade eu preguei em vossas sinagogas, quando na verdade eu falei no templo? Todo mundo me ouviu no templo, todas as pessoas que estiveram lá, elas me ouviram. Como é que você vem perguntar algo acerca dos meus ensinamentos, quando os meus ensinamentos em nenhum momento eles foram ocultos? Os meus ensinamentos sempre foram em aberto para quem quisesse ouvir. Foi assim que eu tratei o meu ministério. E aí Jesus ele diz no versículo 21: por que me perguntas a mim? Sabe o que Jesus quer dizer? Onde estão as suas testemunhas? Eu estou preso, e na verdade você está fazendo pergunta para mim. Na verdade o que você quer? A regra que já valia no direito, vale no direito de hoje aqui no Brasil, e que também valia naquela época, é o seguinte: nenhum condenado é obrigado a contribuir dando prova sobre ele mesmo. Ou seja, o réu não é interrogado. Vocês têm que apresentar as testemunhas e dizer o que elas têm que dizer a meu respeito. Se vocês me prenderam, seria lógico, seria correto que vocês tivessem as testemunhas e que essas testemunhas dissessem algo de errado que eu falei. Mas na verdade não tem. Vocês não têm nenhuma testemunha. Então Jesus estava perguntando para eles: por que me perguntas a mim? Ou seja, vocês não deveriam estar me interrogando agora. Vocês deveriam estar aqui já com as testemunhas, e elas falando tudo aquilo que elas ouviram de errado ou de impróprio da minha boca. Mas vocês não têm. Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei, e eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Ou seja, Jesus falou assim: pergunta aos meus ouvintes. Todos os ouvintes dos meus sermões, os meus ensinamentos, eles sabem o que eu ensinei. Cadê? Tem algum deles aqui? Queridos, eles fizeram isso, lembram? Era quinta-feira à noite quando eles prenderam a Jesus. Eles prenderam na calada da noite. Eles não queriam rebuliço na cidade. Jesus também não queria rebuliço na cidade. Mas o que eu quero dizer, eles estavam criando aquele suposto, aquele pseudo julgamento às pressas,
quê? Porque eles já tinham decidido que Jesus ia morrer. Na verdade, eles querem agora algo que o incrimine, mas eles não têm. Então, naquela tentativa, sabe, às pressas, o sumo sacerdote começa a interrogar a Jesus. E Jesus fala o seguinte: pergunte a um dos meus ouvintes, pergunte aos ouvintes que ouviram o meu sermão, e aí eles vão dizer o que eu quis dizer. E aí, querido, sabe o que me lembra? Isso me faz me lembrar de um dos ensinamentos mais famosos de Jesus, que se encontra no capítulo 5 de Mateus, conhecido como o Sermão da Montanha, ou as Beatitudes. O que ele quer dizer? O que você ensinou? O que você está fazendo? E Jesus fala: pergunte aos meus ouvintes. Se um dos ouvintes verdadeiros de Jesus, uma de suas ovelhas, pois a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, eles diriam o seguinte: o que é que eu ensinei? Eu ensinei o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Pergunte a um dos meus ouvintes, pergunte àqueles que ouviram o meu sermão, e eles vão te dizer. E após Jesus ter dito isso, o versículo 22 diz que um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Note, meus amados irmãos, aquele criado bate em Jesus e fala: é assim que você trata o sumo sacerdote? O que ele quer dizer? Você está agindo de maneira imprópria, você não deveria responder dessa maneira ao sumo sacerdote. Mas, meus amados irmãos, isso aqui não é um julgamento. Jesus foi preso, mas eles não têm nenhuma acusação. Jesus foi preso e não existe nenhuma testemunha. E Jesus, ele olha para ele e diz o seguinte: preste bem atenção. Respondeu-lhe Jesus no versículo 23: se falei mal, dá o testemunho do mal, apresenta o que eu falei mal. E se eu falei bem, por que me feres? Note, Jesus apanhou. O natural seria que alguém revidasse, mas Jesus, ele falou o seguinte: se você está me batendo, dizendo que eu falei algo de errado contra o sumo sacerdote, eu quero que você diga o que é que eu falei. Cadê a prova? Apresente-me o que eu falei de errado contra ele. Agora, se eu não falei nada de errado contra ele, por que é que eu estou apanhando? O que ele quer dizer? Na verdade, o comportamento de vocês é injusto. Eu sou preso e não tem nenhuma acusação. Eu sou preso e não tem nenhuma testemunha. Eu estou apanhando por palavras que eu não disse. Então, versículo 24: Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Então, assim acontece, meus amados irmãos, o pseudo julgamento de Jesus. Ele é preso sem nenhuma acusação, ele é preso sem que haja uma única testemunha sequer contra ele, ele apanha sem que ele tenha proferido uma única palavra errada ou imprópria. Aí o que acontece? Falam que ele é levado a Caifás. O texto não apresenta o que acontece no interrogatório que acontece com Caifás. Outro livro, outro evangelho trata disso, mas o nosso texto diz que agora então no versículo 28, que eles levam Jesus à presença de Pilatos. Ou seja, após Jesus ter sido julgado pelos judeus, Jesus agora é levado à presença da autoridade romana.
Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, ou dependendo da tradução, para o pretório. Ou seja, ele está falando para a casa do líder, do responsável, ou seja, de Pilatos. Agora, meus amados irmãos, prestem atenção no que o versículo diz. Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, para o pretório, e era pela manhã cedo, ou seja, sexta-feira cedo, sexta-feira de manhã. E não entraram na audiência, ou não entraram no pretório, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Eu quero que vocês aprendam o que é, ou que vocês vejam a faceta da hipocrisia. Alguns estudiosos, historiadores, eles dizem o seguinte: no decorrer do desenvolvimento de algumas leis judaicas, os judeus eles passaram a dizer o seguinte: eles não entravam na casa de certos gentios, ou seja, de pessoas não judias, de homens que não eram hebreus, que não eram judeus, eles não entravam na casa de muitos deles pelo seguinte: porque eles acreditavam, naquela época havia um grande número de crianças que falecia, que morria logo ao nascer, ou mesmo mães que muitas das vezes faziam aborto ou sofriam abortos naturais. Era comum, era algo que acontecia, era da cultura daquela época, que muitos desses homens pegassem esses bebês e eles jogassem no que hoje seria equivalente ao vaso sanitário, e eles jogavam aquela criança ali. Então, aquela criança ficava no terreno daquela casa, daquela propriedade, e os judeus, eles não, ou alguma classe de judeus, eles não entravam, não pisavam em terrenos considerados como que se fossem cemitérios, que tivessem mortos. Eles desenvolveram esse tipo de lei. Então eles fizeram o seguinte: Jesus foi levado à presença de Pilatos. Pilatos não é hebreu, Pilatos não é judeu, naturalmente ele é gentil. Então nós fazemos o seguinte: Pilatos vai entrar com Jesus na casa dele, vai interrogar, e nós vamos esperar aqui fora. Por quê? Porque nós não podemos nos contaminar com o solo da casa dele, para que a gente possa comer a Páscoa. Se nós entrarmos na casa dele, nós não ficaremos puros, ou seja, e estaremos impedidos de participar da Páscoa. Olha o que é importante: prender alguém que não fez nada, isso não é pecado. Prender alguém sem nenhuma testemunha, isso não é pecado. Bater em alguém sem que ele tenha falado alguma coisa errada, isso não é pecado. Agora, entrar na casa de alguém que supostamente, eu não sei, tem um morto, isso é pecado, isso eu não faço. Essa era a visão de santidade dos judeus daquela época. E eu quero dizer uma coisa para vocês, embora eu não tenha tempo para tratar: existem muitos cristãos que também possuem uma visão muito hipócrita acerca do que devemos e o que não devemos fazer. É o que a Bíblia diz: ele coa o mosquito, mas ele engole o camelo. Prender alguém injustamente? Pode. Bater alguém injustamente? Pode. Acusar alguém injustamente? Pode. Agora, outras coisas não podem. E existem cristãos também que querem e agem assim. Os judeus naquela época estavam agindo assim. Preste atenção na hipocrisia desses homens. Então Pilatos saiu e disse-lhes, eu estou no versículo 29: que acusação trazeis contra este homem? Tudo bem, tem um homem aqui na minha frente, e vocês falam que eu devo julgá-lo. Agora, eu devo julgá-lo do quê? O que é que esse homem fez? Qual é a acusação que vocês têm contra esse homem? Responderam-lhe e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Eles falaram o seguinte: Pilatos, é como se eles estivessem dizendo ironicamente: Pilatos, você está duvidando da nossa idoneidade? Você acha que nós entregaríamos a você um homem justo? Um homem que não tivesse cometido algum tipo de mal, alguma vileza? Então tudo bem, já que vocês estão entregando, estão dizendo que esse homem é um malfeitor, literalmente, malfeitor,
uma pessoa que faz o mal, um feitor do mal, um malfeitor, qual é o mal que ele fez? Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Assim, leva esse homem daqui. Vocês não têm nenhuma acusação contra ele. Agora, se vocês estão julgando e querem que julgar esse homem, então julguem de acordo com a vossa lei, porque eu não sei sequer qual é a acusação contra esse homem. Disseram então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. O que eles querem dizer? Nós estamos trazendo para você porque nós sabemos que na nossa lei, a lei romana, e vocês estão aqui nos dirigindo, que nós não temos a autoridade, o poder de tirar a vida de alguém. Então o que nós queremos? Nós queremos uma chancela, nós queremos um carimbo de que vocês estão nos autorizando a matar esse homem, porque nós não temos esse poder. E se nós não temos, nós precisamos. E quem é que pode dar? Você. Então, autorize a morte desse homem. É isso que eles estavam pedindo. Agora, queridos, preste bem atenção como Deus é soberano. Preste bem atenção como Deus está no controle. A lei estava em vigor há pouco tempo. Antes os judeus podiam tirar a vida de alguns judeus, mas depois de um tempo eles perderam essa autoridade de matar alguém, e eles só podiam matar alguém se os romanos autorizassem. Então o que acontece? Se os judeus, prestem bem atenção no que eu vou dizer, se os judeus fossem matar a Jesus por blasfêmia, como é que eles matariam a Jesus? Por apedrejamento? Vocês já viram algum judeu matando alguém por crucificação? Não. O que ele quer dizer? Se Jesus fosse julgado de acordo com os judeus, Jesus seria apedrejado, mas a Bíblia não diz que ele morreria apedrejado. A Bíblia diz que ele morreria preso no madeiro. A Bíblia diz que ele morreria numa cruz e que ele veio para uma cruz. Então Jesus estava no controle, ou seja, se eu morrer pela mão dos judeus, eu serei apedrejado, mas se eu morrer na mão dos romanos, eu irei por uma cruz. Então o que acontece? Jesus, Deus está no controle. Ele diz o seguinte: eu vou morrer da maneira que eu estabeleci para eu morrer. Por quê? Porque a Bíblia diz que os meus propósitos, nenhum deles será frustrado. Eu estou no controle. Se eu disse que eu irei morrer numa cruz, é numa cruz que eu vou morrer. E enquanto os judeus acham que eles estão no controle, eu estou no controle de tudo. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu tenho tudo sobre minhas mãos e eu coopero todas as coisas para o bem daqueles que me amam. Ainda que vocês ajam, ainda que vocês façam, eu quero dizer uma coisa: eu sou Deus. Eu estou no controle. E se eu disse que eu irei morrer numa cruz, é numa cruz que eu irei morrer. Então, Pilatos, versículo 33, tornou a entrar para sua casa. Por que ele tem que ir e voltar? Porque os judeus não estão lá. Eles têm que falar com Jesus e ele tem que voltar para falar com os judeus, porque os judeus não quiseram entrar. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, no pretório, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Deixa eu te fazer uma pergunta: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Ou seja, eu não tenho que criar provas. Se vocês estão me julgando, por que você está fazendo perguntas para mim? Vocês é que deviam apresentar do que é que eu estou sendo acusado. Você disse que eu sou rei dos judeus, ou alguém foi que te contou? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeram? Ele falou: eu não sou judeu, eu sou romano. Os seus líderes, sabe, as pessoas que são do mesmo povo que o teu, foram eles que te entregaram. O que é que você fez? O que é que você fez para eles me entregarem? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo.
se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus olha para ele e fala o seguinte: se você está me falando que eu sou o rei, o que eu quero que você entenda é o seguinte: eu não sou o rei da forma que você entende ser rei. Eu não sou o rei da maneira como vocês entendem que é o rei. Se eu fosse rei dos judeus, da forma como você pensa que eu sou, os meus servos, os meus liderados estariam com armas agora e eles impediriam que eu fosse entregue. Mas não foi isso que eu fiz. Jesus não está querendo dizer: eu não sou rei, eu não tenho domínio, eu não tenho controle. Mas sabe o que Jesus está querendo dizer, meus amados irmãos? Eu não opero pelas vossas leis. Eu disse, se vocês ouvissem o meu sermão, eu disse: bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados mansos. Eu quero dizer uma coisa: no meu reino ninguém dá pontapé, no meu reino ninguém dá soco, no meu reino ninguém dá porrada. Eu já tinha instruído através do Espírito Santo ao profeta Zacarias em 4:6, que ele disse: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. As coisas do meu reino não acontecem pelo uso da força. As coisas do meu reino não acontecem pelo uso da violência. As coisas do meu reino não acontecem pelo uso da espada. As coisas do meu reino não são instituídas pelo revólver. O meu reino é reinado pelo Espírito. As coisas acontecem através do meu Espírito. Eu sou manso, eu sou pacificador, eu busco a justiça, mas não faço uso da violência para alcançar aquilo que eu tenho que alcançar. O que eu alcanço da forma do meu reino, e o meu reino é um reino de paz. Eu não sou igual a vocês. E Mateus, ele diz, em Mateus tem uma parte que não está aqui, que ele diz assim: se eu quisesse, você não acha que eu poderia chamar agora legiões de anjos e eles viriam no meu auxílio? Eu estou aqui porque eu quero estar aqui, eu estou aqui porque Deus, o meu Pai, planejou que eu estivesse aqui. Eu estou aqui para cumprir o plano de meu Pai para mim, para toda a humanidade. É por isso que eu estou aqui. Versículo 37, disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos, não entendendo o que Jesus falou, pergunta: o que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: preste atenção na frase, na afirmação de Pilatos. Se você está fazendo notas no sermão, ou está de repente anotando algo na sua Bíblia, essa é uma passagem que eu gostaria que você sublinhasse, que você anotasse, enfim, que você gravasse. Ele disse o seguinte: não acho nele crime algum. Pilatos disse. Pilatos é o juiz da situação. Levaram Jesus até Pilatos e Pilatos chegou à seguinte conclusão: não acho nele crime algum. Não existe nada que incrimine a este homem. Aí ele olha e diz o seguinte: mas vocês, judeus, têm por costume que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Vocês querem que eu solte a Jesus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Não, o justo nós queremos que morra, o injusto nós queremos solto. Capítulo 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Como? Ele acabou de dizer que ele não encontra crime algum em Jesus.
por que é que esse homem então resolveu bater em Jesus? E a pergunta que eu faço a vocês é: por que é que Jesus está apanhando? Não tem acusação, não tem testemunha, não tem nada, mas Jesus está apanhando. Alguns comentaristas dizem o seguinte: é provável que Pilatos tivesse, sendo um homem inteligente, um político, que estava acostumado a manobrar e resolver problemas políticos, é provável que ele tivesse a seguinte intenção: que ele quisesse açoitar a Jesus para dizer o seguinte: eu vou açoitar a Jesus, vou deixar ele num estado tal, tão machucado, tão debilitado, que os judeus vão se sensibilizar e eles vão deixar Jesus ir embora. Então, não sei se foi isso que aconteceu, mas é provável que Pilatos tivesse isso em mente: eu vou açoitar a Jesus, mesmo eu não tendo nada contra ele, para satisfazer a vontade dos judeus. Afinal, eu sou político, eu não quero ter problema contra os líderes dos judeus, e eu também não quero condenar um homem injusto. Então, eu satisfaço a vontade dos judeus, bato nesse homem e de repente ele vai embora. É aquela questão que o meu pai disse hoje aqui: não é frio e nem quente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu não quero me comprometer com Jesus, mas eu também não quero me comprometer com o líder dos judeus. Eu quero estar bem com Jesus, mas eu também não quero ter problema com eles. Ou seja, eu quero andar de tal maneira que eu não ganhe inimigos. E Jesus, ele disse o seguinte: no mundo vocês tereis aflições e vocês vão sofrer por causa do meu nome. Quem quiser de fato ser meu seguidor, pega a sua cruz e siga-me. Pega a tua cruz e siga-me. Glória a Deus. Versículo 2 fala que os soldados colocaram uma cruz, uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus e colocaram nele uma veste de cor púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Eu não preciso nem dizer que aqui é ironia, eles estavam satirizando. Lá estava Jesus, depois de ter sido açoitado, com uma coroa de espinhos na cabeça, com uma veste de cor púrpura, que era a veste usada pelos reis, e eles batiam nele, falavam: aqui está o rei de vocês, olha o rei de vocês, e batiam em Jesus. Mais uma vez, por que é que Jesus está apanhando? Qual é a acusação? Onde estão as testemunhas? Cadê? O que foi que Jesus fez? Eles perguntaram: o que foi que você fez? E Jesus não respondeu nada. Por quê? Porque Jesus não fez nada. Como que ele vai responder? Que mal eu fiz, sendo que eu não fiz mal nenhum? Versículo 4: então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Vocês estão notando? É a segunda vez que Pilatos diz essa frase, né? Olha, Pilatos diz: eu estou trazendo Jesus mais uma vez para dizer uma coisa para vocês: não encontrei um único erro sequer em Jesus, não encontrei uma única falha sequer em Jesus, não encontrei uma única fala que comprometesse Jesus. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e a veste de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem, está aqui o homem que vocês querem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Note o uso do pronome aqui: crucifica-o. O que eles estavam querendo dizer? Pilatos, crucifica a Jesus. Pilatos, crucifique a Jesus. E Pilatos respondeu o seguinte: tomai-o vós e crucificai. Olha, um passando a bola para o outro. Crucifica o Pilatos, crucifica. Pilatos falou: eu não achei crime nenhum, crucifiquem vocês. Se vocês querem crucificar a Jesus, crucifiquem vocês, não eu. E por que Pilatos disse isso? Final do versículo 6: porque eu nenhum crime acho nele. É a terceira vez que Pilatos diz: eu não acho nele
erro nenhum, eu não acho nele falha alguma. Responderam os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Segundo a nossa lei, ele está blasfemando, dizendo que ele é Deus, e pela nossa lei ele deve morrer. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Por quê? Porque Pilatos queria soltar Jesus, mas ele via que os judeus, eles estavam totalmente convictos do que eles queriam, do que eles buscavam, e que eles não estavam mudando de posição. Pilatos falou: eu tenho tentado de tudo, de todas as artimanhas que eu conheço, de tentar livrar Jesus, mas eles não vão libertar Jesus. Eu estou vendo que eles querem Jesus morto, e é isso que vai acontecer. E tanto foi que Pilatos estava perdido, não sabendo como lidar com aquela situação, que Pilatos, o que ele faz? Entrou outra vez no pretório, na audiência, e disse a Jesus: de onde és tu? Ou seja, Pilatos voltou de novo: meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que agir. E ele volta lá e pergunta para Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Olha o que Pilatos fala para ele: por que é que você fica quieto? Por que é que você nada fala? Você não sabe que você está falando com um homem que tem a maior autoridade aqui nesse momento, nessa situação, nessa circunstância, e que eu tenho o poder de te soltar, eu tenho o poder de te libertar? Vocês lembram que o profeta Isaías disse: como uma ovelha muda foi levado ao matadouro. Ele não se defendeu. Ele poderia ter se defendido, ele não se defendeu. Só que Pilatos olha para ele e diz o seguinte: eu tenho poder. Você não sabe que eu tenho poder sobre a sua vida? O que Pilatos disse é isso: eu tenho poder para te soltar, para te livrar. Ou seja, o que Pilatos está querendo dizer? A sua vida está em minhas mãos. E aí, quando Pilatos faz essa afirmação, olha só, versículo 11: respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Jesus agora mostra para ele quem ele é. Pilatos, se você acha que você tem poder sobre mim, esse poder, esse suposto poder que você tem, esse poder que você tem é o poder do alto, é o poder do meu Pai. Tudo que você tem é porque Ele permite, é porque Ele concedeu. Então, na verdade, Pilatos, eu quero dizer uma coisa: a sua vida não está, a minha vida não está em tuas mãos, a minha vida está nas mãos de meu Pai. Ele tem poder, você não tem poder sobre ele. Você acha que você tem poder, mas você não tem poder sobre mim. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, versículo 12, mas os judeus gritavam dizendo: se soltas estes, não és amigos de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Queridos, deixa eu tentar criar uma situação aqui para vocês. É bem provável, porque essa frase é irônica. O que eles querem dizer? Se você soltar Pilatos, se você soltar Jesus, você está indo contra César, que é seu superior. Então nós vamos lá depois falar com César que você não está agindo bem, e você vai perder o seu cargo. Então, eu bem que enxergo a situação, o tom de ironia deles dizendo mais ou menos assim, a forma de dizer: se você soltar Jesus, nós vamos dizer que você não é amigo de César, hein? Preste bem atenção no que você vai fazer. Pilatos começa a refletir: será que eles vão lá criar problema com relação ao meu cargo? Eu não quero ter problema com o meu cargo, mesmo que para isso eu tenha que deixar morrer o inocente, para que eu fique bem, para que eu não fique com problemas. Eu abro mão até da vida de alguém para que eu fique bem. Eu não me comprometo. Em primeiro lugar, o meu cargo, a minha posição, o meu status, o meu bem-estar. Se eu tiver que fazer alguma coisa para libertar alguém, mas aquilo possa ser usado contra mim depois, eu não quero.
Quantos de nós não agem assim? Ser cristão para que as pessoas tirem sarro de mim? Não, eu não quero tirar sarro de mim. Eu prefiro negar a Jesus. Ser cristão para que as pessoas falem isso ou aquilo de mim? Não, eu quero, sabe? Quando eu estiver na rede social, que todo mundo me acha o cara mais interessante, o cara mais legal, o cara mais atraente. Quando eu estiver com as minhas amigas, eu quero ser a menina alegre, inteligente, que, sabe? Porque eu não quero me comprometer. Pilatos fez isso. Eu não vou me comprometer, eu não vou comprometer o meu cargo, a minha posição, por causa desse homem. Ainda que uma pessoa tenha que morrer, eu prefiro o meu bem-estar. Versículo 13: ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, como era costume. Agora vou dar o veredito. Ele sentou como sinal de autoridade, e ele sentou-se no tribunal, no lugar chamado Litróstos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, quase ao meio-dia. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles gritaram: tira, tira, crucifica. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Queridos, eu comecei apresentando o título dessa mensagem dizendo o seguinte: o julgamento do justo juiz. Jesus nunca foi julgado. Aquilo não era um julgamento, aquilo era uma execução. Sabe o que é uma execução? Você chega, você não pergunta, você faz justiça do jeito que você achar que deve ser feito. Você não escuta, você não faz, você vai lá e executa. Jesus não foi julgado, Jesus foi executado. Julgamento não teve, foi uma execução do justo juízo. Justo, o julgamento de Jesus foi justo. O que mais houve foi injustiça. Não existe, não teve nada de justo no julgamento de Jesus. E uma coisa, trataram Jesus como réu, quando na verdade ele era o juiz. Eles colocaram Jesus falando: nós estamos julgando o que você fez, nós vamos te matar, nós vamos fazer. E Jesus querendo dizer para ele: vocês não têm poder, vocês não têm autoridade. O que eu quero dizer é que esse suposto julgamento que você diz é temporário, mas eu quero que você saiba de uma coisa: no fim, aí sim haverá um julgamento. E adivinha quem estará sentado para dar o veredito? Adivinha quem estará com o cetro nas mãos? Aí vocês verão de fato quem é que tem poder e quem é que não tem poder. Glória a Deus, aleluia. Isaías 31:3 diz o seguinte, falando do poder de Deus: porque os egípcios são homens e não Deus, os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão confundidos. Sabe o que Jesus estava falando? Para que eu julgue, e eu julgue com justiça, eu preciso, eu sempre dou, e eu continuarei a dar o exemplo. Quando eu julgar, ninguém vai poder dizer: ele julgou injustamente. Eu fui julgado por vocês, eu não bati. Bateram no meu rosto, eu não bati no rosto de ninguém. Chutaram no meu corpo, eu não chutei o corpo de ninguém. Cuspiram no meu rosto, eu não cuspi no rosto de ninguém. Não apresentaram acusação, na verdade não tinha. Mas o que eu quero dizer é uma coisa: eu estou no controle, eu estou indo para a cruz. Sabe por quê? Porque vocês estão me tratando como réu, mas eu estou indo na posição de réu para que eu volte como juiz. Porque na verdade aqueles que são réus, aqueles que são pecadores, aqueles que dependem de mim, eles precisam que eu morra para que eles tenham vida.
Não foi assim que vocês fizeram. Quando alguém vier falar, ela é uma pecadora, ele é um pecador, ele vai falar: não é, vocês me julgaram e eu já paguei por isso. Ele é livre, ela é livre, eu sou justo, eu tenho poder, eu estou no controle, e eu digo: eles entrarão para o gozo eterno comigo. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu estou no controle, eu dou exemplo. Maravilhoso, aleluia. Olha, Vocês acham que vocês estão me julgando, mas na verdade tudo isso que vocês estão fazendo, vocês é que estão amontoando provas contra vocês mesmos. Eu nada disse, eu nada de mal fiz, e vocês estão fazendo. Vocês serão julgados por isso. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Vocês acham que vocês estão me julgando? Vocês acham que vocês estão me julgando? Eu é que sou o juiz, e eu estou julgando cada ação, cada fala, cada comportamento. Eu estou julgando. Quem é que está no controle? Quem é que é o juiz? Quem é que manda? Eu estou no controle. Querido, curva a tua cabeça. Pai, ó Deus, o meu coração arde, Pai, e o Senhor sabe disso. Toda vez que eu vejo, Pai, eu medito na tua palavra, Pai, e eu vejo que o Senhor sofreu por mim, ó Pai. Eu vejo que o Senhor passou por mim, ó Pai. Aquele julgamento não era seu, ó Pai, aquele julgamento era meu. Aquele julgamento não era seu, Pai, aquele julgamento era nosso, Pai. Aquelas palavras não eram para ser ditas contra ti, ó Pai, mas eram para ser ditas contra mim. Aquelas palavras eram para ser ditas contra nós, ó Pai. O castigo que veio, ó Pai, sobre ti era o nosso castigo, ó Pai. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Pai, o que eu posso oferecer a Ti, ó Pai, em gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por mim, Senhor. Oh Deus, aleluia. Eu simplesmente, ó Pai, quero levantar as minhas mãos, ó Pai, e quero dizer muito obrigado, ó Pai. Graças a Ti, ó Deus, não há nada que eu faça, que eu venha fazer, ó Pai, que jamais irá se equiparar ao que o Senhor passou por mim, ó Deus. Pai, eu quero Te dizer, ó Deus, eu Te amo por tudo quanto o Senhor fez por mim, ó Pai. E é por isso que eu vivo para Ti, ó Deus, como foi dito aqui. Eu não quero viver em mornidão, ó Pai, mas eu quero viver o verdadeiro Evangelho, ó Pai. Eu quero ser de fato cristão, ó Pai. Eu quero ir contigo até o fim, ó Deus. Eu quero ir até o fim como o Senhor foi até o fim, ó Pai. Eu quero que o Senhor me dê a graça, ó Pai, que se assim o Senhor quiser, ó Deus, que eu possa dar a minha vida, ó Deus, assim como o Senhor deu a sua vida, não apenas por mim, mas pela tua igreja, pela tua noiva, pelo teu povo, pelas tuas ovelhas. Pai, eu te dou graças, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus. Eu te agradeço, ó Pai, porque esse julgamento não era o seu, ó Pai, mas era o meu. Era o meu julgamento, ó Pai. O sofrimento não era o seu, ó Pai, mas era o meu. O Senhor poderia ter dito qualquer coisa, mas o Senhor pensava em mim naquele momento. O Senhor pensava em nós. O Senhor pensava em cada um dos seus filhos que aqui está agora, falando: o que eu faço para eles. O que eu estou fazendo para eles, para que eles tenham vida eterna, para onde quer que eu esteja, eles estejam também. Deus maravilhoso, ó Pai, eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Glórias, ó Deus, para todo sempre, ó Deus, eternamente a Ti. Muito obrigado, ó Deus. Amém.